Agradecimento. Segunda parte. O abuso de belas palavras de agradecimento, porém, não é cometido somente por um lado, da parte dos que recebem, mas também pelos doadores. O conceito de agradecimento é desviado e deformado por completo. Entre os seres humanos, não são poucos aqueles que aparentemente fazem muita coisa boa e prestam ajuda somente para colherem o agradecimento. Calculam friamente quando dão. Age somente a esperteza do raciocínio. Entre eles também existem alguns que em dado momento oferecem auxílio por sentimento. Porém, mais tarde, procuram relembrar constantemente essa ação ao que a recebeu outrora, esperando agradecimento durante toda a vida. Criaturas humanas de tal espécie são ainda piores do que os mais perniciosos usurários. Não tem receio de esperar que quem recebeu uma vez qualquer ajuda deles se escravizem a eles a vida toda. Com isso, não só destroem o valor da ajuda de outrora perante si e para si mesmos, porém se algemam e se sobrecarregam com imensa culpa. São criaturas desprezíveis, indignas de respirar sequer uma hora na criação e de usufruir suas graças, que o Criador lhes concede de novo a cada momento. São os mais infiéis dos servos, que têm de ser rejeitados através deles próprios. Exatamente esses, porém, fazem questão da moral terrena e são também apoiados por moralistas desta terra, que sempre procuram fomentar, com palavras altissonantes, as mesmas opiniões falsas sobre o dever da gratidão, cultivando com isso algo que, segundo as leis primordiais da criação, pertence à maior imoralidade. Alguns louvam a gratidão como virtude, outros como dever de honra, de modo unilateral e com incompreensão. São manifestadas e levianamente espalhadas opiniões que já trouxeram a muitos seres humanos pesados sofrimentos. Por isso, o ser humano deve ficar bem esclarecido a respeito do que é realmente a gratidão, o que ela produz e de que maneira age. Então, muitas coisas se modificarão aí, e cairão todas as algemas escravizantes surgidas por opiniões erradas sobre a gratidão. A humanidade será finalmente libertada disso. Não imaginais quanta dor se estendeu sobre esta humanidade terrena através dessa mutilação e dos conceitos errados de pura gratidão que lhe foram impostos. Dor essa que se estendeu como uma mortalha para a dignidade humana e para o nobre e jubiloso anseio de ajudar. Incontáveis famílias foram particularmente contaminadas com isso, fornecendo vítimas acusadoras desde milênios. Afastai para longe essa falsa ilusão, que procura arrastar profundamente para a imundície, de maneira consciente e voluntária, cada ação nobre, natural à dignidade humana. A gratidão não é nenhuma virtude, não deve e não quer ser contada entre as virtudes, pois toda virtude é de Deus e por isso ilimitada. Tampouco deve a verdadeira gratidão
ser classificada como um dever, pois então não poderá desenvolver em si aquela vida, aquele calor de que necessita para receber, pelo efeito recíproco, a bênção de Deus advinda da criação. A gratidão acha-se estreitamente ligada à alegria. Ela própria é uma expressão da mais pura alegria, onde, portanto, a alegria não constitui a base, onde o impulso alegre não é a causa para o agradecimento, aí está falsamente empregada a expressão gratidão. Aí se abusa dela. Em tais casos, ela nunca será capaz de desencadear aquela alavanca que a verdadeira gratidão desencadeia de maneira automática segundo as leis da criação. A bênção faltará, então. Em seu lugar, tende a advir confusão. Tal abuso, porém, é encontrado quase em toda parte onde os seres humanos hoje falam de gratidão, de agradecimento. O agradecimento realmente sentido intuitivamente é um valor de compensação desejado por Deus, que proporciona o equivalente àquele a quem cabe o agradecimento, em obediência à lei da compensação necessária nesta criação, que só pode ser conservada e beneficiada pela harmonia que se encontra no cumprimento de todas as leis primordiais da criação. Vós, seres humanos, porém, causais emaranhamentos em todos os fios das leis vigentes. E isso através de vossas utilizações errôneas e interpretações falsas. Por isso, dificultais também a obtenção da verdadeira felicidade e da paz. Com vossas palavras sois hipócritas na maioria dos casos. Como podeis esperar que daí floresçam a verdade e a felicidade para vós? Tendes, pois, de colher sempre aquilo que semeardes. Também tudo aquilo que semeais com vossas palavras e pela maneira como empregais as palavras. Como vós próprios vos colocais em relação a essas vossas palavras. Nada diferente pode surgir daí para vós. Isso deveis ter presente em tudo quanto falardes. Pensai sobre isso em cada anoitecer. Procurai reconhecer o conteúdo das palavras que trocais no decorrer do dia em vossas relações com o próximo e ficareis espantados diante do vazio, já da falta de conteúdo de muitas horas de apenas um único dia. Fazei essa tentativa, sem atenuantes. Com horror, tereis de ver o que daí também tem de se formar para vós na oficina da criação, bem conhecida de vós através da minha mensagem, com os efeitos automáticos de tudo quanto emana de vós no intuir, pensar, falar e agir. Examinai-vos com seriedade e sincero reconhecimento. Dessa hora em diante, modificar-vos-eis em muitas coisas. Não que devais ficar calados por isso na vida terrena, a fim de seguirdes o caminho certo. Mas deveis evitar superficialidades no falar, bem como a falta de sinceridade que se esconde atrás da parte principal de todas as conversas desses seres humanos terrenos. Pois assim como fazeis com as expressões de agradecimento,
agis também com todas as vossas conversas, e contudo louvais aí em vós próprios aqueles momentos como sendo sublimes, sérios, solenes e importantes, em que vós, com vossas palavras, dais também, simultaneamente, vossos sentimentos intuitivos. Contudo, isso só acontece raramente, quando devia acontecer sempre. Tanto os seres humanos se consideram muito sagazes e sábios, e até espiritualmente muito desenvolvidos, quando sabem esconder atrás de suas palavras sua intuição e o seu verdadeiro querer, jamais deixando que seus semelhantes, apesar de animadas conversas, lhes vejam a verdadeira face. Essa maneira é chamada diplomática, como expressão tranquilizadora para a mistura especial de habilidade no logro, na hipocrisia e falsidade, na cobiça sempre espreitadora, a fim de conseguir vantagens triunfantes a custo das fraquezas descobertas dos outros. Na lei da criação, porém, não há nenhuma diferença. Tanto faz se um ser humano empreende isso para si, pessoalmente, ou somente em benefício de algum Estado. Agir em tais casos é agir, o que tem de desencadear todos os efeitos dessas leis. Quem conhece as leis e seus efeitos não precisa ser profeta para prever o fim de tudo isso. Qual o destino dos povos isolados e da humanidade terrena? Pois a humanidade inteira não é capaz de deslocar ou desviar coisa alguma nisso. Ela somente podia ter tentado ainda, através de oportuna mudança de atuação no reconhecimento e cumprimento sincero das leis, amenizar muita coisa, a fim de, com isso, aliviar muitas aflições. Mas para isso já é agora demasiado tarde, pois todos os efeitos de suas ações precedentes já estão em movimento. Todas as dificuldades aí, porém, servem em verdade somente para a bênção. É uma graça. Traz purificação lá onde se encontra o falso, acarretando agora o desmoronamento como última consequência, seja no Estado ou na família, no próprio povo ou no relacionamento com outros. Encontramo-nos dentro do grande ajuste final de contas, que rege acima do poder da força humana. Nada pode ser excluído ou ocultado. Falam ainda somente as leis de Deus, que se efetivam automaticamente com exatidão e inflexibilidade sobre-humanas em tudo quanto até agora aconteceu, pois penetrou nelas uma força nova vinda da vontade de Deus, fazendo-as fecharem-se como muros férreos em redor dos seres humanos, protegendo ou também aniquilando, conforme a maneira como os próprios seres humanos se colocarem em face delas. Elas também permanecerão existindo no futuro por muito tempo ainda, como muros em redor de tudo e com a mesma força, a fim de que não possa produzir-se novamente tal confusão como aconteceu até agora. Em breve, os seres humanos serão forçados, por meio disso, a moverem-se somente nas formas desejadas por Deus, para seu próprio bem, para sua salvação, enquanto ela ainda for possível, até que então trilhem por si mesmos, novamente conscientes,
os caminhos certos, que são de acordo com a vontade de Deus. Olhai, portanto, em torno de vós, seres humanos. Aprendei a vibrar em vossas palavras, para que nada percais.